Por que Fear to Fathom é tão aterrorizante? Essa é uma análise psicológica sobre esse jogo tão aclamado. Meu nome é Marcos, eu sou psicólogo, psicanalista e você está no Psico. Fear to Fathom é uma antologia de jogos dividida em 5 episódios, que traz a ideia de que você passará por experiências para tentar compreender medos. De acordo com seu criador, o Rail, todas as histórias são baseadas em fatos reais. Eu estava esperando o lançamento do último episódio, Woodbury Getaway, para poder analisá-lo de forma completa. Eu conheci o jogo através de um canal muito bom chamado Fiore, que conta histórias de terror. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Dito isso, vamos à análise. Fear to Fathom, a antologia do medo. O título Fear to Fathom, traduzido para português, seria algo como Medos para Compreender. E como a gente pode compreender um medo? Vivenciando. Alguns desses medos são basicamente o tema de cada episódio. No episódio 1, Home Alone, por exemplo, você é o Miles, um menino de 14 anos, que está sozinho em casa quando um ladrão decide invadir. No episódio 2, Norwood Hitchhike, você é Holly, uma jovem mulher que está viajando sozinha numa estrada deserta e ela se hospeda num motel, onde ela sente que está sendo stalkeada por alguém. No episódio 3, Carson House, você é Noah, um jovem que está cuidando de uma casa, mas que sente que não está sozinho, de que há mais alguém com ele lá dentro. No episódio 4, Islandback Lookout, você é Jack Nelson, um jovem guarda florestal que trabalha em uma torre isolada, em uma floresta onde pessoas estão desaparecendo. E por fim, o último e talvez o mais aguardado de todos, o recém-lançado Woodbury Getaway, onde você é Sydney Harper, uma jovem que vai passar o final de semana em uma pequena cidade do interior, mas ao chegar na cabana que alugou, ela sente que o proprietário é estranho e está escondendo alguma coisa. Mas o que todas essas histórias têm em comum? Por que elas são tão aterrorizantes? Nesse vídeo você vai entender por que Fear to Fathom trabalhou questões psicológicas que poucas pessoas conseguem perceber. Então, pegue a pipoca, apague a luz e vamos começar. A etiologia do medo. A primeira delas é que o jogo é absolutamente imersivo. Ele consegue fazer isso nos colocando em situações normais do dia a dia. Dentro da história, o jogador realiza atividades cotidianas, como dirigir, trocar mensagem no celular, usar o computador, ir ao banheiro, cozinhar, assistir televisão, entre outras coisas. Mas o que isso tem de mais? A neurologia entende que a rotina promove um sentimento de segurança e previsibilidade, que está relacionado à forma como o cérebro processa e reage às situações de estresse. Essas rotinas reduzem o nível de cortisol, o que ajuda a diminuir o estresse, proporcionando uma sensação de controle e estabilidade. No livro Incógnito, Vidas Secretas do Cérebro, do neurocientista David Eagle, o cérebro busca padrões de previsibilidade para reduzir a carga cognitiva e emocional. Ajuda a manter a estabilidade e a segurança em um mundo potencialmente caótico. Fear to Fathom insere essas rotinas na história de propósito para que o jogador se sinta um pouco mais relaxado, já que o nosso sistema nervoso reconhece essas atividades e desarma. No entanto, não se engane, o objetivo é exatamente enganar e relaxar o sistema nervoso com uma falsa sensação de segurança. O terror psicológico não se sustenta apenas com sustos ou jumpscares, mas através da sua narrativa. O jogo insere alguns sustos em momentos específicos, mas eles não representam o perigo real. Servem apenas para construir a atmosfera de terror e criar a expectativa para o verdadeiro perigo que ainda está por vir. A construção do terror. Anatomia do medo. Fear to Fathom construiu seu legado de terror a partir da exploração de 3 medos primordiais. Medos psicológicos que estão enraizados nas profundezas da psique humana. Abordarei aqui o conceito de sombra, termo introduzido por Carl Jung no livro O Homem e seus Símbolos. Esses medos estão presentes no que ele chamou de inconsciente coletivo. Entendendo os 3 medos. Número 1. O medo do escuro. O medo do escuro é também chamado de nictofobia ou escotofobia. Ambos os termos são usados para descrever o medo intenso e irracional do escuro. Todos os episódios de Fear to Fathom se passam à noite e anoitecer.
O medo do escuro é um medo primordial que está relacionado com um instinto de sobrevivência. No passado, antes da invenção da luz elétrica, a escuridão representava o perigo da ameaça que não se pode ver. É na escuridão que os nossos sentidos ficam mais aguçados e a nossa imaginação se intensifica. Carl Jung aborda o conceito de sombra, onde o obscuro representa o inconsciente, uma parte oculta da nossa psique que todos nós carregamos dentro de si, mas que estamos o tempo todo tentando esconder. O Jung sugere que o medo do escuro é, em parte, o medo de enfrentar o que está oculto em nossa própria mente. Não há nada mais perturbador para um ser humano do que encarar sua própria sombra, pois ela revela tudo o que não aceitamos em nós mesmos. Número 2. O medo de estar sozinho. O medo de estar sozinho também é chamado de monofobia, uma desordem emocional caracterizada pelo medo intenso de ficar sozinho. No jogo você estará sozinho em boa parte do tempo. O medo de estar sozinho está ligado à necessidade humana de se sentir protegido. A solidão, especialmente quando prolongada, pode se tornar um eco inquietante da nossa vulnerabilidade. Sendo assim, o isolamento não é apenas algo físico, mas também existencial. O medo de estar sozinho, na verdade, ele reflete um medo mais profundo, o medo de confrontar a própria mente, de estar com os próprios pensamentos. São nesses momentos que nós nos deparamos e descobrimos os nossos maiores medos. O medo de estar sozinho pode nos levar à neurose, um sofrimento psicológico onde a mente se debate com conflitos internos. É ali que começamos a fantasiar. Através da fantasia, a mente se torna uma espécie de espelho, refletindo desejos reprimidos e nos forçando a encarar nossas angústias e traumas não resolvidos. A fantasia surge quando a mente é deixada sozinha. Ela é um meio de preencher o vazio, mas também pode ser neurose, quando o imaginário substitui a realidade. Então é na solidão que a nossa mente é capaz de fabricar cenários inteiros que justifiquem nossos medos. As fantasias são um mecanismo de defesa da mente para combater a solidão. Embora sejam realidade muitas vezes distorcida, elas estão alinhadas com nossos medos internos. Nós não estamos prontos para estar sozinhos. Número 3. O medo do desconhecido. O medo do desconhecido pode estar relacionado com duas fobias. A primeira é chamada de neofobia, que é o medo de situações novas, e a agorafobia, que é o medo de estar em lugares ou situações onde sentimos que pode ser difícil escapar ou obter ajuda caso algo dê errado. No jogo, você nunca sabe qual é a verdadeira ameaça, nem de onde ela virá, e esse medo do desconhecido é uma constante na experiência humana, refletindo o medo da incerteza do futuro, a perda de controle sobre o destino e o fato de que aquilo que não compreendemos quase sempre nos parece ameaçador. Para a psicologia, o medo é a forma que encontramos para ensaiar o que vai fazer diante de situações angustiantes. Se manifesta como uma fobia do incerto, considerado esse um medo universal, pois o ser humano tem uma necessidade natural de tentar controlar e atribuir ordem e significado, e o desconhecido desafia exatamente essa necessidade, criando um abismo através da imaginação. Nesse abismo que surge a fantasia, a tentativa da mente de dar sentido àquilo que é desconhecido, e faz isso criando histórias que podem ser ao mesmo tempo reconfortantes e assustadoras. Jean-Paul Sartre, em O Ser e o Nada, argumenta que a imaginação é um instrumento pelo qual o ser humano lida com o desconhecido. A fantasia é a tentativa do homem de preencher o vazio deixado pelo absurdo. Ela cria significados onde não há, preenchendo o espaço do desconhecido com uma estrutura, mesmo que aterrorizante. Em outras palavras, nossa mente é uma fábrica de criar fantasias para interpretar aquilo que não conhece. Ela sempre tenta atribuir sentido àquilo que não pode ser entendido ou controlado. Então o jogo nos coloca nessa situação para deixar a nossa mente construir o próprio terror. Conclusão: Fear to Fathom, paranoia, neurose e fantasia. Fear to Fathom construiu o terror em jogos de uma forma nunca vista antes. Explora conceitos clássicos da psicologia como a paranoia, nos colocando em constante vigilância diante da ameaça que não sabemos qual é nem de onde vem. A neurose, por meio da exploração da vulnerabilidade da mente em gerar ansiedade. E por fim, a fantasia, que é a capacidade da mente humana de construir cenários imaginativos para lidar com os próprios medos. E a combinação desses três elementos que faz Fear to Fathom uma experiência psicológica incrível, rica e perturbadora. A psique humana sempre será um labirinto de medos, traumas e desejos reprimidos. Sendo assim, eu termino esse vídeo levantando uma teoria.
Seriam todos os episódios de Fear to Fathom fatos reais ou delírios e fantasias de pessoas em momentos de solidão e isolamento? O que você acha? Bom, mas eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.